Nós vamos dar continuidade à nossa leitura e aplicação do livro de Marcos. Nós terminamos no domingo passado o capítulo 1. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2 de Marcos. Os irmãos talvez vão me estranhar, porque eu ministrei essa palavra, lendo ela em outro evangelho, há uns meses atrás, mas nós queremos dar sequência ao livro de Marcos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Marcos capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. A palavra do Senhor diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas igual, ou nunca vimos nada igual. Curva a sua cabeça. Pai querido, te adoramos, te glorificamos por mais esta rica oportunidade de nós, ó Deus, transmitir uma porção da tua palavra registrada aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que teu Espírito, Senhor, venha tomar posse desse microfone, que o Senhor venha falar conosco através desse vaso de barro que sou eu, e o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, está claro aqui no texto que Jesus, realmente, ele gostava de Cafarnaum. Nós começamos dizendo, no capítulo 1, que Jesus saiu do deserto, ele foi para a sua cidade de Nazaré, lá não foi recebido bem. Jesus então saiu dali e foi para Cafarnaum, e ali Jesus pregou na sinagoga. Depois Jesus foi até ao mar da Galileia, escolheu os 4 discípulos, escolheu Pedro, Tiago, André e João, escolheu para andar com ele. A Bíblia diz que Jesus também, no texto que nós lemos, Jesus saiu por monte orar, Jesus curou a sogra de Pedro. Então Jesus vem fazendo vários milagres. Interessante nesse texto que nós vamos ver no versículo 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Novamente Jesus voltou em Cafarnaum. Eu quero trazer uma meditação nessa noite, uma aplicação desse texto. A leitura eu já fiz, agora nós vamos fazer uma aplicação espiritual dentro desse texto, o que nós podemos tirar, ou melhor, o que o Espírito Santo
ministrou no meu coração para que eu transmitisse para a igreja nessa noite. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 2, nós tiramos uma lição de que Jesus sempre abre portas para uma nova oportunidade em nossas vidas. Escute bem, Jesus sempre abrirá uma porta para uma nova oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque o texto está dizendo que, poucos dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus já tinha estado em Cafarnaum. Esse paralítico estava lá em Cafarnaum. Como tinha também outros, muitos enfermos, que na primeira ida de Jesus, eles não puderam receber o milagre. Esse paralítico estava lá quando Jesus curou a sogra de Pedro. Ele estava na cidade. A Bíblia diz que depois que ele saiu ali da casa de Pedro, as pessoas procuravam ele. Ele falou, não, nós vamos para outros lugares. E o texto diz que Jesus saiu por toda a região da Galileia, quer dizer, outras cidades. Então Jesus saiu de Cafarnaum e agora Jesus retorna a Cafarnaum. Talvez você tenha estado em um culto onde Deus tem falado com alguém, onde Deus tem operado milagres na vida de alguém. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, olha, eu recebi um milagre de Jesus naquele culto, naquela campanha, naquela oportunidade. E você estava lá. E você não recebeu. Talvez você pergunte, mas por que será que eu não? E ele sim. Aqui está claro que Jesus esteve em Cafarnaum por um período e esse paralítico não tinha sido curado. Agora, pela segunda vez, Jesus aparece em Cafarnaum e esse paralítico é levado por alguém. Esse paralítico agora tem um encontro com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a esperança, ela nos faz confiar sem titubear. Apesar de você não ter recebido o seu milagre naquele momento que você achou que deveria ter recebido, eu quero dizer uma coisa para você e para mim, para nós nessa noite. Deus está abrindo portas para uma nova oportunidade na sua vida. Deus, Ele quer realmente curar a sua família, curar a sua alma, Ele quer resolver o seu problema. A vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. A vontade de Deus é que todos realmente sejam agraciados, abençoados, que todos entendam o caminho da verdade. Há sempre uma nova porta, uma nova oportunidade. Nós nunca podemos desanimar, como eu comecei falando aqui, a esperança nos faz esperar confiantemente, sem titubear, sem perder a esperança, sem desviar. Esse paralítico, eu estou aqui conjecturando, o texto não diz isso, mas com certeza, esse paralítico ficou sabendo que Jesus esteve lá. Ficou sabendo também que Jesus tinha ido embora, tinha ido para outra cidade. Mas eu tenho certeza que no coração, principalmente dos 4 homens que levaram esse paralítico, e também na vida desse paralítico, ele ficou confiante, ele vai voltar, porque ele tem uma casa aqui. Jesus construiu uma casa, ou melhor, ele comprou, alugou uma casa em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus realmente, como eu disse, construiu ali o seu quartel-general, escolheu seus discípulos e ali ele começou a pregar. Aquele paralítico não perdeu a esperança. Aquele paralítico, no seu coração, ele dizia, Jesus vai voltar e eu vou ter a oportunidade de encontrar Jesus. Aquele paralítico, ele pensou, uma nova porta vai se abrir. Talvez você está aqui nessa noite, esteja preocupado porque ainda não aconteceu na sua vida, mas eu quero dizer para você, Jesus nunca esquece dos filhos teus. Jesus nunca abandona os teus filhos, Ele sempre vai trazer uma nova oportunidade para que nós realmente possamos alcançar aquilo que o nosso coração deseja, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele cumpre o desejo do nosso coração, o coração realmente que pensa das coisas do céu, um coração que pensa naquilo que é certo, naquilo que é agradável, o Senhor sempre atenderá. Salmo 25, versículo 3 diz assim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, aleluia. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Isso é palavra do Senhor, meu irmão. Isso é palavra do Senhor. Nenhum que espera em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agirem
traiçoeiramente. Mas nós não seremos decepcionados. Jesus pode abrir uma nova porta. Jesus pode abrir uma nova oportunidade para você. Outra lição que nós tiramos nesse primeiro tópico: esteja preparado, pois tudo passa, mas a palavra do Senhor nunca passa. Estejamos sempre preparados, porque tudo na vida passa, mas a palavra, a promessa de Deus nunca passa, nunca fica velha, ela sempre se renova em nossas vidas. É isso que está escrito também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse isso. Então, se Jesus prometeu uma porta, se Jesus prometeu uma oportunidade, tenha em mente o seu coração, continue firme, sem titubear, sem afastar o seu coração, confiante plenamente que o Senhor vai fazer aquilo que o seu coração deseja, mas desde que você também esteja firme no seu propósito, firme na sua adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem aquele que diz assim: quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, quando o mundo diz não para você, quando Deus, até Ele diz não para você, você tem que olhar para frente, olhar para a palavra e pensar o seguinte: Deus abrirá uma nova oportunidade. Deus me dará uma nova oportunidade. Naquele momento que você acha que não abre mais, a porta não se abre, Jesus aparece. Aquele paralítico que estava ali talvez pensativo: puxa, eu perdi a primeira oportunidade. Jesus esteve na casa de Pedro, ele esteve ali curando muitas pessoas, eu não pude estar lá, e agora Jesus já foi para outras cidades. Mas ele, querido, pode até ter pensado, mas eu tenho certeza que o seu coração estava firme em Jesus, ele não titubeou. De repente ele fica sabendo: olha, Jesus chegou novamente em Cafarnaum. Eu tenho certeza que aquele paralítico se alegrou: opa, tem uma nova oportunidade. Jesus chegou novamente na minha cidade, eu quero ir até Jesus, eu quero ser curado, eu tenho certeza que Jesus pode me curar. Você não está só, nós não estamos só. O que dizem sobre você não pode te frustrar, porque Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para nós. Ele vem ao seu favor e cumprirá o querer dele, o querer de Deus na sua vida. Aleluia? Você pode dizer amém? Você não está sozinho. Deus está dizendo para nós: você não está sozinho. A qualquer momento Ele vai vir. E aquilo que as pessoas dizem de você não pode te frustrar. Não se frustre. Não fique preocupado. Não fique chorando, amargurado. Jesus está vindo. Ele vai voltar, aleluia. Ele cumprirá o querer dele na sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeira lição que nós tiramos nesse texto, esse versículo 1 e versículo 2, Jesus sempre abre portas para uma nova oportunidade. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quando chegar o dia, olha bem, talvez você está aí esperando aquele milagre acontecer na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa profética para você. Quando chegar o dia da sua vitória, os céus se conspirarão a favor de você, aleluia. Aleluia, Deus prepara anjos ao seu favor, Deus prepara homens, mulheres ao seu favor, Deus faz tudo para que a vitória chegue na sua mão, aleluia. A Bíblia diz, querido, no versículo 3 até o versículo 5, diz assim o texto, preste atenção: vieram alguns homens, olha só, vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles, olha bem. Deus agora olhou do céu e viu aquele paralítico e disse: filho, a vitória é hoje, eu vou preparar alguém para levar você até Jesus. 4 homens pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. A Bíblia diz que não conseguiu entrar na porta onde Jesus estava, mas o que eles fizeram? Entraram por cima. Tamanha era a ousadia daqueles homens, a coragem daqueles homens, a vontade de ajudar aquele paralítico. E esta vontade, esse desejo, foi Deus que colocou no coração deles. Foi Deus que disse: eu quero que vocês vão lá,
pegue aquele paralítico e leve lá. Por isso que eu falo que o céu conspirarão a favor. Às vezes a palavra conspirar traz no sentido negativo, conspirar contra, mas aqui a favor, é organizar tudo, programar tudo ao seu favor, e o milagre vai chegar sim, aleluia. Você tem que perseverar, nós temos que perseverar. E como que nós perseveramos, pastor? Dando glória a Deus em todos os momentos, aleluia, glorificando a Deus em todos os momentos. Está passando pela prova, dando glória a Deus, não tem aquele hino? Glória a Deus, glória a Deus, vai passando pela prova, não é isso? Irmãos, continue firme, porque Jesus, Ele vai abrir uma nova oportunidade. Preste atenção no que Deus está falando com você nessa noite. Deus vai abrir uma nova oportunidade. Nada está perdido, nada está derrotado. Há uma porta aberta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegar o dia da sua vitória, os céus se conspirarão ao seu favor e o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, depende de você confiar. E fazer uma pergunta para você nessa noite: paralisia, aonde está? Qual é a área da sua vida que está paralisada? Qual é a área da sua vida que está paralisada? Será que é sua vida familiar, financeira? Talvez até mesmo você está tendo uma crise de identidade, você não sabe nem quem você é. Por que você está vivendo? Por que você está aqui? Você precisa saber de uma coisa: você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Você foi lavado e remido com o sangue de Jesus e o diabo não tem poder sobre a sua vida. Essa é a sua verdadeira identidade, filho do Deus Altíssimo, aleluia, comprado pelo sangue de Cristo, não tenha dúvida disso, que os céus se conspirarão ao seu favor, se você andar firmemente nos caminhos do Pai, aleluia. Qual é a área da sua vida que está paralisada? Aquele paralítico, com certeza a Bíblia não fala a idade, quantos anos ele estava ali sofrendo, mas eu suponho que era bastante tempo. Uma paralisia física, seu corpo paralisado. Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu. Olha só, que palavra poderosa. Talvez está tudo paralisado na sua vida, e você fala: é impossível, não vou para frente, é impossível, eu não consigo, isso não é para mim, não nasci para isso. Olha o que Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deixa eu dizer uma coisa para você: para você é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Um Deus que abriu um mar vermelho para que seu povo passasse, um Deus que fez chover do céu maná para o seu povo comer, um Deus que fez aparecer carne, codornizes para que eles comessem, um Deus que abriu as cadeias para que os seus discípulos fossem soltos, um Deus que faz milagres. Não é possível, meu amado irmão, que você não entenda isso, que nenhum tipo de paralisia pode frustrar você, pode desanimar você. Lembre de uma coisa: o Senhor Jesus nessa noite está dizendo para nós: eu abrirei uma nova porta, aleluia. Se você não conseguiu naquela primeira, você vai conseguir na segunda porta, na segunda oportunidade. É somente nós mantermos firmes. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, olha outra coisa interessante, talvez você esteja passando por esse sofrimento, por essa dificuldade da espera, o milagre não acontece. O apóstolo Paulo, ele passando por lutas, ele disse: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada, aleluia. Então, quando você estiver passando pela prova, quando você estiver angustiante, esperando que aconteça algo na sua vida, lembre do que o apóstolo Paulo disse: nada do nosso sofrimento, nada do que nós sofremos aqui se considera maior, não se compara com a glória que há no céu, com a promessa de Deus que há no céu para nós, é muito maior, queridos. Então nós temos que focar na glória que há no céu, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. É possível acontecer um milagre. O que está impedindo você de chegar até Jesus? Observe que o texto diz que quando eles chegaram na porta, não puderam entrar, havia uma multidão. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: o que está impedindo você de chegar até Jesus? De ter a intimidade com Jesus, de se aproximar de Jesus, dizer: Jesus, eu quero ser mais próximo de Ti. Eu quero receber o meu milagre, Senhor Jesus. O que está impedindo? Será que é a dureza de coração? Será que é a falta de oração? É talvez a falta de um diálogo mais profundo com o Senhor? Lembre de uma coisa: tudo é possível aquele que crê, como diz o texto. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, não deixe que nada impeça você de chegar até Jesus. O texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso está em Jesus. O milagre está em Jesus. A porta é Jesus. Olha só, tudo se resume e se fecha em Jesus. Veio em dose dupla, quando nós vamos ver o texto. Por que, pastor, em dose dupla? A Bíblia diz que Jesus olhou para o paralítico e disse: seus pecados estão perdoados. Depois ele disse: levanta, pega a sua maca e anda. Jesus curou ele no sentido espiritual, perdoou os seus pecados, e Jesus curou também o seu físico, o seu corpo, que estava paralisado. Milagre em dose dupla. Isso nos traz um sentido especial. Jesus, primeiro, ele cura a nossa alma. Depois, ele trata do corpo. Isso faz nós pensar ainda mais. Demonstra a maior preocupação do Evangelho em, primeiro, alcançar a alma. O que nós temos que nos preocupar realmente é para onde a nossa alma vai após a nossa morte. Jesus, primeiro, ele curou a sua alma. Perdoados estão os teus pecados. Depois ele disse: pega a tua maca e vai para a tua casa. O milagre de Jesus está à sua porta. Lembre-se disso. Quando chegar o dia da sua vitória, não se preocupe, vai acontecer. O que nós não podemos é ficar batendo cabeça. Oh, meu Deus, cadê, não acontece. E aí você se frustra. Mas nunca esqueça que Deus nunca esquece. Deus nunca esquece. Amém, meus irmãos? Em terceiro e último lugar, quando nós olhamos esse texto, no capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Quando viu Jesus falando para o paralítico: olha, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei, pensando, por que ele fala assim? Isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Mas eles não conseguiam entender que Jesus era Deus. Eles achavam que Jesus era apenas um homem qualquer, um profeta como João Batista. Mas Jesus era Deus. E ele fala: isso é para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados. Por isso eu disse isso. O que eu vejo nesse texto aqui? Eu vejo homens conspirando contra. Estava ali um paralítico precisando de uma cura. E as pessoas estavam mais preocupadas com a lei, estavam mais preocupadas com o que estava escrito, os detalhes da lei, do que com a vida do próximo. Isso acontece na nossa vida. Às vezes, Deus levanta alguém para te ajudar, para favorecer você, e também o diabo levanta outro para te caluniar, para dizer coisas que você não deve, que você nunca viveu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que não querem ver sua vitória, eles serão envergonhados. Amém, irmãos? Aqueles que não querem ver a sua vitória, eles serão envergonhados, porque no dia que chegar a sua vitória, os céus se conspirarão ao seu favor. É isso que eu estou dizendo, e é Deus que está dizendo isso, porque é isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não se preocupe,
A vitória está preparada, a vitória está nas mãos do Pai, aleluia, para entregar para você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Permanece firme, confiante na vitória, permanece adorando, dando glória, porque a qualquer momento um milagre vai acontecer, aleluia. Pastor, de que milagre você está falando? Não sei. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você tem pedido. O maior milagre já aconteceu na sua vida, que é você ter o Espírito Santo, é você ter a certeza da sua salvação. É você saber que o seu nome está escrito no livro da vida, mas há também algumas necessidades físicas. Sim, Jesus faz milagres, sim. Jesus curou esse paralítico, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez milagres e maravilhas. Jesus continua fazendo, Ele pode fazer, aleluia. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é continuar firme na brecha. Quando eu falo brecha, é nos caminhos do Senhor, lendo a palavra, orando, confiando, crendo, ajudando, compartilhando, fazendo de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus agirá na sua vida observando até os pensamentos daqueles que conspiram contra você. Jesus agirá na sua vida. Olha só, Jesus agirá observando até os pensamentos daqueles que conspiram contra você. A Bíblia diz aqui no texto que os escribas, o mestre da lei ali, eles estavam pensando. Jesus soube o que eles estavam pensando. O que eles estavam pensando contra Jesus? Pensando que ele estava blasfemando. Ao mesmo tempo, o que eles estavam pensando, estava querendo pôr um ponto final na cura daquele paralítico. Já imaginou se Jesus se frustra? Tá bom, eu vou sair daqui, já que vocês estão falando isso. O paralítico não tinha sido curado. Mas ali quem estava era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele não se rebaixa para o homem, amém? Ele não se rebaixa para o homem. Ao mesmo tempo, querido, ele estava ali observando os pensamentos daqueles homens, agindo em favor daquele paralítico, assim como ele age em favor da sua vida, assim como ele age em favor da sua família, assim como ele age em favor da sua empresa, assim como ele age em favor de tudo aquilo que você coloca nas mãos dele. O que Deus vai fazer na sua vida, na nossa vida, se você crer nessa palavra, o que Deus vai fazer na sua vida, vai deixar muitas pessoas atônitos, assustados. Foi isso que diz o texto. Eles ficaram atônitos. Mas como pode? Como que pode um milagre desse? Meus irmãos, essa palavra, ela é viva, e ela pode ser útil na sua vida hoje. Ela pode fazer efeito hoje, creia nisso. Não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. É Deus que está falando com você nessa noite. O que Deus vai fazer na sua vida deixará muitos atônitos, pasmos. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? É Deus agindo na sua vida, céu conspirando ao seu favor. Nós podemos ainda viver esse milagre. E nós vamos viver, você vai viver, eu creio nisso. Depois de tudo concluído, o texto vai nos ensinar uma coisa interessante. Depois que o paralítico foi curado, o que as pessoas fizeram? O texto vai dizer assim: ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos, olha bem o texto, estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Aleluia. E glorificaram a Deus. Diga comigo. E glorificaram a Deus. Aleluia. Qual era a glorificação? Nunca vimos nada igual. É assim que você vai fazer. Vai falar: eu nunca vi nada igual, eu nunca vi Deus agir assim na minha vida, eu nunca vi Deus agir assim na minha igreja, eu nunca vi Deus agir assim na minha família. Deus vai fazer um milagre, sim, é a palavra que está dizendo, não sou eu. Deus vai fazer, basta você crer, persevera, contribua, ajuda, glorifica, exalte o nome do Pai, não saia do caminho. Acredita que Deus, Ele te colocou aqui para um propósito. E o maior propósito é exaltar Ele. Pastor, mas às vezes a vontade de ir embora daqui. Não vaia, não saia da bênção, não saia do lugar certo. Deus te colocou aqui para aprender da palavra. Deus te colocou aqui para mostrar para você que o milagre também é possível hoje, no ano de 2020.
Ah, pastor, mas faz tempo que nós não vemos milagres acontecer. Sim, faz tempo. Mas por que nós não vemos milagres acontecer? A culpa é nossa mesmo. A culpa não é de Deus. Nós temos que buscar a Deus com mais intensidade. Nós temos que sacrificar mais, nós temos que orar mais, jejuar mais, buscar mais a presença de Deus. E se Ele quiser, e se for da vontade dEle, Ele fará. Como é bom, meus irmãos, é saber que nós estamos diante da vontade de Deus. Como é bom saber que nós estamos diante da vontade de Deus. E quando eu falo assim, como é bom nós sabermos que estamos diante da vontade de Deus, você não vai se importar com nada. Você vai simplesmente fechar os olhos, pensar e meditar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está aqui. Você imagina comigo agora, olhando para a Bíblia Sagrada, quando nós lemos, eu gosto dessa história, vou falar de novo. Quando nós olhamos para a história de José do Egito, imagina José lá dentro da prisão, lá junto na prisão com os presos, e na sua mente vinha aquela palavra: Senhor, aquele sonho, Senhor, cadê aquele sonho? Talvez ele orava: Senhor, eu sonhei uma prosperidade, eu sonhei um governo, Senhor, por que eu estou aqui? José poderia dizer: não, isso não é a vontade de Deus, poderia abandonar Deus naquele momento, mas não, a Bíblia diz que ele foi governo dentro da prisão. Você acredita nisso? Dentro da prisão ele foi o líder. Quer dizer, o espírito de liderança de José foi desde da casa dos seus pais, na prisão, na casa de Potifar, aonde José estava, ele era visto como líder. E nada tirou a essência de liderança do coração dele. Não foi as circunstâncias. As circunstâncias, ela só nos ensina. As circunstâncias nos aprimora. Olha bem, ele teve um sonho, onde Deus mostrou que ele governaria sobre a sua família, foi vendido como escravo, foi líder lá na prisão. Por fim, a liderança chegou ao maior status, vamos dizer assim, do Egito. O segundo homem do Egito. Você sabe por que José venceu? Porque ele nunca abandonou o Deus que ele servia. Ele nunca abandonou a Jesus. Ah, pastor, Jesus não existia. Lógico que existia. Ele é desde a fundação do mundo. Ele estava lá. O Espírito de Cristo estava lá. Meu irmão, a vitória é nossa. Então, quando você escuta uma palavra dessa ministrada pelo Espírito Santo, Jesus sempre abre uma porta para novas oportunidades. Não fique preso apenas numa porta. Preso não se diz assim: ah, passou, não tem mais. Não, vai vir uma nova oportunidade. É só crer. E nós aprendemos nessa noite também, quando chegar o dia da vitória, olha, pode esperar. Se não chegou ainda, porque não chegou o dia. Vai chegar o dia. E quando chegar o dia, você vai glorificar a Deus. Fala: Pai, eu sei que o Senhor estava trabalhando ao meu favor. Você que sentiu que essa palavra falou no seu coração, faça agora um compromisso com você mesmo. Conversa com Jesus agora e diz: Senhor Jesus, eu estou esperando a segunda oportunidade. Eu não vou desistir. Eu sei que esta nova oportunidade vai chegar. Diga para Ele: Senhor, eu quero perseverança. Eu quero que o Senhor me dê perseverança. Eu quero que o Senhor me dê confiança, me dá ânimo, me dá fé. Peça para Ele. O milagre é uma questão de tempo. O milagre é uma questão de tempo. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que os céus, os anjos, estão ao seu favor. Eu quero dizer mais uma coisa para você: Jesus morreu e ressuscitou por causa de você, por causa de nós. Ele te ama de uma tal maneira, segundo a palavra, que Deus entregou o seu Filho para que padecesse uma morte de cruz.
para que você hoje pudesse entender essa palavra e tivesse confiança. E Ele deixou ainda as Sagradas Escrituras, registrado aqui texto da palavra que nos inspiram. Um texto como esse, onde Jesus cura um paralítico. Creia nisso, meu irmão. 4 homens ajudando para que ele recebesse o milagre. Será que Deus não pode fazer isso hoje? Ele pode fazer. Ele pode usar 1, 2, 3, 4, 5. Quantos Ele quiser, Ele é Deus. Aleluia. O importante é que o milagre chegue. Não importa a quantidade de pessoas que Ele vai usar, mas o milagre vai chegar na sua vida. O milagre vai chegar na sua família. Eu creio no nome de Jesus. Deus me trouxe essa palavra nessa noite para despertar o seu coração em crer num Deus de milagre. Um Deus que continua fazendo prodígios e maravilhas. Não só um Deus que cobra, não só um Deus que exorta, mas um Deus que diz para você: filho, eu te amo, eu estou ao seu lado. Eu abrirei uma nova oportunidade, eu destruirei os inimigos à sua volta. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e quando eu ajo, ninguém pode impedir. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Apenas creia, meu irmão, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas aqui dentro que estão desesperadas. Há pessoas aqui dentro que estão pensando assim: não, eu não dou conta mais, eu vou desistir. Deixa eu dizer uma coisa para você: não desista, não desista, porque Deus, Ele está nesse exato momento esquadrinhando o seu coração. Ele está vendo se o seu coração está sendo sincero com o coração dele, assim como o dele é sincero com o seu coração. Aleluia. Olha bem essa frase: Deus está vendo se o seu coração é sincero com o coração dele, assim como o coração do Pai é sincero com o seu coração. Isso significa que Deus, Ele cumpre o que fala. Você também tem que cumprir o que fala. A Bíblia diz: se ensina ou não, aleluia. Aí Ele vai ver, aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O milagre está aí, meu irmão. A porta está aberta novamente para você, uma nova oportunidade. Nunca diga não ao Senhor Jesus, nunca diga não à sua palavra, nunca diga não às oportunidades de anunciar a palavra, nunca diga não em falar a palavra para alguma pessoa. Nunca faça isso, porque Jesus não mediu espaço, nem tempo, nem esforço para morrer naquela cruz por você e por mim. Senhor meu Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Creio, Pai, eu creio nessa palavra, eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo algo maravilhoso no meio desta igreja, Senhor. Eu creio no novo mover do teu Espírito Santo sobre esta igreja, Senhor. Eu creio no mover do teu Espírito Santo sobre esta cidade. Nós sabemos, ó Pai, que se aproxima a volta de Jesus. E assim como diz no livro de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa palavra há de cumprir também nos nossos dias, ó Pai, onde o Senhor trará de volta aqueles que estão dispersos, onde o Senhor trará de volta aqueles que estão jogados na sarjeta, desanimados. O Senhor há de trazer de volta. O Senhor há de trazer de volta. O teu nome há de ser glorificado, Pai. Ó Senhor, o ardor no coração dos teus filhos. Aquela chama, Pai, que acendeu lá no início. Aquela chama que acendeu no coração do teu filho, da tua filha, lá quando ele aceitou a Jesus, Pai. Com toda a disposição de pregar, de falar, de anunciar. Ó Espírito Santo, acenda essa chama novamente. Acenda essa chama na tua igreja, Pai. Que nós sejamos aqui um batalhão de soldados, ó Deus, dispostos a pregar, a anunciar as boas novas do reino. Porque ora vem, Senhor Jesus. E quantas pessoas estão indo para o inferno porque ainda não ouviram a tua palavra. Ah, Pai, o chamado é para todos. O chamado é para todos. E nós temos que anunciar o teu evangelho, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus.